regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. Hoje é um assunto que eu adoro, gosto, falo sempre que posso aqui no programa, que é tênis, o esporte tênis, que eu gosto demais, que é o meu hobby. E eu trouxe aqui um dos principais treinadores do Brasil nessa modalidade, que é o meu amigo Orlando Rosa. Orlando, meu querido, obrigado por você ter vindo. Gosto muito de você, sou seu fã. Pô, muito obrigado, muito prazer e muito obrigado pelo convite. Espero agregar aí o seu público muito conhecimento. Sempre. O Orlando é um cara que joga tênis desde garoto, além dele ser um excelente professor, é um ótimo jogador de tênis. E eu pensei uma coisa para te perguntar, o tênis é uma coisa tão distante das pessoas, de mais de 90% da população, por quê? É um esporte que a gente joga num espaço de mais de 700 metros quadrados para 2 ou no máximo 4 pessoas. Aí te pergunto, como é que você foi cair no tênis, por quê? Então, assim, são várias situações, né? Mas a principal que eu fui muito sortudo, para falar o português claro, por conta da minha mãe trabalhar numa casa de um professor de tênis. Que legal! E aí, nessa, eu fui me envolvendo, crescendo, conhecendo, e com isso, comecei a pegar bola. Legal, você foi pegador? Fui eu também fui pegador. Bola. Graças a Deus. Isso tá é a vendo? melhor Isso é uma coisa. Só que você aprendeu a jogar e eu mais ou menos, né? Mas aí a gente troca um pouquinho de informação, a gente vai evoluindo. Então, com isso, o que aconteceu? Eu fui me envolvendo dentro da modalidade, desde pequeno aí, com 3, 4 anos de idade, já brincando. Você brincava com a raquete com 3 anos? Com raquete. E o que o meu pai fez? Ele começou a... Na época, não tinham as raquetes... Era tudo da época de madeira que você jogava? Madeira, aí já começou um pouquinho de alumínio, né, com as raquetes do Arthur Ashe. E aí, com isso, o que ele fazia? Ele serrava o cabo. Pra ficar com uma raquete pequenininha. Ele diminuía, lógico, ficava muito pesada ainda, mas você vai arrastando ali e aqui. E aí, com isso, eu fui aprendendo os primeiros passos do tênis. E aí, lógico que, né, fui picado pelo bichinho do tênis. E aí, sou apaixonado, é a minha vida. Que legal, eu fico muito feliz porque você é um cara que a gente sempre conversa, que a gente se encontra sempre, a gente sempre conversa que você é um cara diferenciado, porque além de você jogar bem, você fala muito bem, e que às vezes é uma dificuldade, às vezes tem muitos técnicos, tem muita gente que joga bem e não sabe se comunicar bem, e você tem essa coisa, você é um cara que enxerga o jogo de uma outra forma, você sabe o que vai acontecer, você é daqueles caras que lança uma bola desse lado, você sabe que ela vai voltar aqui, você já começa a ir pro lado certo, e você tem uma experiência grande, e isso levou você, pela sua simpatia, por tudo, você foi comentarista dos canais da Band, do Band Esportes, né? Isso, exatamente. Assim, aprendi exatamente com meu pai a se comunicar, porque ele já dava aula. O seu pai foi professor de tênis, famoso, inclusive, né? Isso, exatamente. Fernando Aventurato, que é meu pai de criação, tá? Assim, não é meu pai biológico, mas meu pai de criação, e que me introduziu o tênis. Então, com isso, ele já dava aula, ele já instruía, ele foi técnico do Givaldo Barbosa. O Givaldo, pra quem não sabe, um dos principais jogadores de tênis do Brasil, né? Isso, exatamente. Dos anos 70, 80 ali, ele foi top, né? Chegou a ser 78 do mundo. Você acredita que 46 de duplas. Você acredita que eu vi o Givaldo ganhar uma vez um Escort XR3 no Tênis Clube Paulista, um Escort amarelo, Exato. Numa final, eu tava nesse jogo. E o Givaldo magrelão, pra quem não sabe, é um cara que jogava muito, era um jogo bonito ele tinha, né? Um jogo limpo, né? Assim, muito verticalizado, né? Ofensivo, com muito saque e voleio, que é a grande característica dessa escola do Aventurato e que eu sigo com muito orgulho. E com isso, ele conversava muito bem, porque ele era meio que obrigado, porque hoje a gente tem YouTube, a gente tem uma série de acessos que não tinham naqueles anos, e aí com isso ele sempre estava procurando lugares onde os grandes estavam treinando, o que eles estavam fazendo. Por exemplo, tinha vezes que ele ia ao Pacaembu ver treino do Éder Joffre. Que legal. Olha só, né? Aí você fala assim, pô, tá saindo da modalidade, mas ele ia olhar movimentação de pernas, querendo ou não, o Éder Joffre, um atleta do mais alto nível, e aí
o que levava eles a serem grandes Diferentes. atletas? Diferentes. E aí, com isso, ele ia trazendo para o boxe. Então, treino de espelho, muita visualização, treinos muito atípicos à modalidade, mas que agregavam de alguma maneira. Então, com isso, ele teve que se comunicar bastante e nessa eu fui beneficiado de já pegar tudo isso já meio mastigado. E fui, lógico, depois evoluindo, fui jogando, fiz faculdade, e aí com isso fomos jogando e desenvolvendo cada vez mais. E aí, aquele negócio, né? Um bom professor, se você não trocar informação, se você não passar uma boa informação, você sabe que você acaba ficando para trás, né? Ficando para trás. Você pode ter muita informação, mas se você não passa, não vale muita coisa. E muita gente, até os mais antigos e alguns até mais novos, eles gostam muito de guardar informações, fazer treino secreto. Não, isso ninguém vai ver, isso eu não posso mais. E é uma bobeira tão grande isso, né? Porque assim, são algumas situações que ninguém reinventa a roda, sabe? É muito difícil. Você pode aperfeiçoar a roda, e como já dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Então, uma hora você vai ver e aí deixa de ser mistério, por mais que você possa começar com um mistério, mas eu não acredito muito nessa questão de esconder. Então, com isso, eu sempre me pude trabalhar para informar. Então, essa é a ideia. E aí, por exemplo, como você citou, eu fiquei muito tempo nos canais Band Esportes, por mais de 16 anos, que era... Eu gostei muito do desafio, que era exatamente eu poder passar para mais pessoas as informações e de coisas que as pessoas não veem no jogo. Porque, teoricamente, num jogo, você não precisa de um narrador, você não precisa de um comentarista. Por quê? A pessoa está assistindo, né? Está assistindo, e assim, o tênis você consegue ver o jogo inteiro. Você vê os dois jogadores em tempo real e o placar tá ali. E ainda, de brinde, você tem um árbitro que tá falando a contagem, né? Tá regendo tudo. Então, nesse sentido, não precisaria. Mas o que acontece que as pessoas não conseguem ver? As pessoas que não são praticantes, ou são praticantes, mas de um nível inferior ao que ele está vendo na TV. E aí, essa é a ideia do comentarista, pelo menos, claro, a meu ver, é colocar coisas que a pessoa não está vendo. E deixar fácil para a pessoa, deixar o esporte mais agradável e que chame mais atenção para o maior número de pessoas, Exato, né? E que possa atrair mais pessoas para a modalidade. Porque a minha ideia é a modalidade crescer, não a modalidade ficar comigo. Eu sou detentor do conhecimento, daquela estrutura de treino. Tá aí, vai jogar com quem? Exatamente. Aí não adianta nada, eu tenho um super campeão e não joga por falar em jogar, você é um cara que você viajou o mundo jogando tênis. Sim. Você é um cara que não tem medo de aeroporto. Não. Eu como bom filho de mineira, né? Já que Santos Dumont, né, o mineiro mais bobinho, criou o avião, então a gente já aproveita. Mas aí você começou a jogar com que idade? Torneios? Torneios, eu lembro do meu primeiro torneio na academia do William Kyriacos. Olha só, memória às vezes funciona. Com 8 anos de idade, mas não tinha categoria 8. Você jogou 10? Joguei 10. E aí, na primeira, lógico, o que aconteceu? Tomamos uma surra. Naba. Porque tinha diferença de idade e tudo, mas isso me estimulou. Eu falei, vamos treinar mais, vamos trabalhar. Lógico que daquela maneira, né? Hoje falando, não, vamos trabalhar, é tudo lindo, maravilhoso. Mas chorou pra caramba, aquele negócio. Olha, eu confesso que eu não lembro de ter chorado, tá? Mas eu lembro de ter ficado muito triste. Claro. Muito triste, porque, querendo ou não, tem toda uma expectativa. Mas isso também, esses conceitos... meu pai falou assim, olha, isso é a coisa mais normal do mundo. E é o que mais vai acontecer na sua vida. E é muito engraçado porque nós estamos falando aí de quase 40 anos de que isso aconteceu e que é a mais pura realidade para todos os jogadores. Mas o tênis é engraçado porque é um esporte de perdedores. Exato. Porque você vai perder muito mais do que você vai ganhar. Sim. E por falar nisso, eu sou um cara que já perdi tanto que eu vou lembrar um fato para você que senão não pode passar. Não pode passar. E você falou por causa de idade, eu sou bem mais velho. Eu tenho uma vitória sobre o William Kyriacos. Não importa falar que eu tinha 14 e ele 6. Não importa, 7. Na dupla problema. Foi 6-5. Mas a gente ganhou. Eu e meu vizinho, porque ele era nosso amiguinho quando a gente era pequeno. E ele era um ídolo, né? Exatamente. Ele era um ídolo. E assim, aí passou 15 dias e não ganhava mais, né? Então, mas é aquele negócio, está marcado na história. Não importa, não vai mudar. Ninguém tira. Vitória sobre a Dada Vieira, ela com 6 anos, não pode falar a idade.
Não pode falar idade. Foi uma grande vitória. Perfeito, vamos deixar pra lá. É isso aí Ó, tô com o Orlando Rosa, um dos melhores técnicos de tênis do Brasil. A gente tá falando sobre tênis, esse esporte que tá tomando um corpo de novo no país, porque depois da era Guga, Meligene, André Sá e tanta gente boa, tem agora o João Fonseca. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E a gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente volta já já. Fica com a gente. Mais uma vez, estou aqui com meus amigos da Wartec Blindagens, o Daniel e o meu amigo Guilherme Galo. E a gente tem sempre dicas de segurança. Para você que está pensando em blindar o seu carro, a Wartec é a empresa que eu indico para você, preços pagáveis. Precisa fazer manutenção no seu blindadinho mais antigo, ou nem precisa ser mais antigo. Tem que fazer revisão na blindagem, como qualquer coisa. Você tem que estar sempre em dia. Procure a Wartec na Marechal Rastin Filho de Moura, 205, no bairro Portal do Morumbi, em São Paulo. Gui, uma dica para quem tem carro blindado. Porque a gente acha que o carro blindado é tudo. Ajuda muito, mas uma hora você vai ter que entrar no carro e sair do carro. A dica que você dá? Primeiro que você não tem um batimóvel na mão, né? Exatamente. Então muitos pensam que tá com a blindagem. Então, eu vou passar em cima do bandido. A maior besteira que você vai fazer é isso. Você já teve experiências de tentarem te assaltar, como eu já tive também. É uma tranquilidade, porque normalmente o cara vai te assaltar com uma arma pequena. Graças a Deus ainda ninguém vem com um fuzil. Exatamente. Tem que ficar tranquilo. Esquece o pânico. E acabou. Claro que é difícil a gente falar, até cada pessoa tem uma reação diferente. Mas o que a gente sempre passa para o cliente na entrega técnica do veículo é exatamente isso. É o modo operante num veículo blindado. É você ter, além das dicas de segurança, no tocante ali do veículo, não parar muito próximo do carro da frente, sempre ficar atento nas laterais, não deixar muito espaço de passagem, principalmente lá do motorista, que é onde as motos atuam, os bandidos atuam. E algumas pessoas falam que, principalmente o público feminino, as mulheres, às vezes elas se assustam. A desatenção. Não só a desatenção. O cara, abre que eu vou atirar. Pode atirar, não vai acontecer nada. Exatamente. Não vai acontecer nada, fique tranquila. Dentro da blindagem que você contrata, que hoje a gente tem... São 3 níveis de blindagem ao público. O normal civil. é o nível 3. 3A. É o 3A. Nível 3 já é uma blindagem para fuzil, Entendi. É outro tipo de blindagem. Então, dentro da blindagem nível 3A, você pode ficar dentro do carro tranquilo, que ninguém vai entrar dentro do seu carro. Por isso que existe o que você falou agora há pouco, com relação à revisão. Muito importante, quando você tem um carro blindado, você sempre manter as revisões em ordem. Por quê? Às vezes uma trava de uma porta que você não abre ali no dia a dia... Pode dar defeito. Pode dar defeito e você não vê. E aí, num momento de pânico, aquela porta abre. Entendi. Eu já tive casos de cliente que só foi perceber que a porta traseira ficava aberta direto quando a esposa foi usar o carro num shopping e acionou a porta, o alarme do carro disparou, e aí ele viu que o carro não estava funcionando a trava. Então, para isso não acontecer, procure a Wartec Blindagens, faça a blindagem no seu carro, procure no bairro do Portal do Morumbi, na Marechal Rastin Filho de Moura, 205. O telefone está aparecendo por aqui. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Estamos de volta com o nosso Contagem Regressiva. Orlando Rosa, técnico de tênis, famoso em São Paulo, famoso no meio do tênis. Orlando, você dá aula de tênis o quê? Há quase 30 anos? Nós estamos falando aí de praticamente uns 30 anos, entre começar ali subindo de nível, né, de pegador para rebatedor, aí substituir algumas aulas, e aí você vai evoluindo. Então são praticamente aí uns 30 anos já de aulas. E o mais legal é que você faz uma coisa que você gosta. Eu percebo isso, que você gosta. Tem gente que trabalha e odeia o que faz, né? É um tormento. A pessoa escolheu uma profissão e odeia. E você faz um negócio que é bom para a saúde, é bom para a cabeça e, poxa, é o que você gosta de fazer e que faz melhor, né? Eu aprendi a gostar, né? Assim, não que eu não gostasse antes, mas assim, como eu fui envolvido de uma forma muito natural, sem nenhum tipo de cobrança, porque assim, já tinha um legado de família, meu pai sendo já da área, tendo sucesso, meu irmão mais velho também com muito sucesso. Meu irmão mais velho chegou a tomar uma surra do Yannick Noah no Banana Ball. Imagina jogar contra o Yannick Noah. Exato. Absurdo. Não, e não contente, tinha um canhotinho
mas muito meia boca, chamado John McEnroe. Chegou a jogar com ele? E que, não, ele não jogou com o McEnroe, Graças mas a Deus. ficava ali no Tênis Clube de Santos, que creio que você conheça. Sim. Tem uma parede que é de tijolinhos. E o que ele ficava fazendo? Brincando de acertar aquele único tijolinho. Era a brincadeira dele para aquecer, porque teve o que acontecia muito no Banana Ball, por ser numa época de chuvas, chovia e tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. E ele ficava ali treinando, acertando mesmo. E nesse Banana Ball é o que o Sacomandi ganhou do John McEnroe. Exatamente. O Sacomandi é um tenista de Bauru, que é famosérrimo por ter... acho que dado 12-0 no McEnroe, né? Exatamente. Então, graças a Deus, ele mostrou que aqui é Brasil e que nós temos jogadores do mais alto nível. E depois ele ganhou... Depois o McEnroe... Ganhou alguns torneios, deixou o McEnroe, outro. Ter aí um certo sucesso, não quis ofuscar ganhar uns muito. 7 grandes slams e já foi. E me falaram que quando o McEnroe teve no Brasil, ele perguntou, mas e o Sacomandi, aquele cara que ganhou de mim? Falou, não, hoje ele dá aula. Então, o tênis é um pouco cruel nesse sentido, né? Ele é muito louco, ao mesmo tempo que ele é muito honesto, mas ele é muito louco, né? Então tem algumas... que aí depois a gente fala certas injustiças, enfim, mas a gente não sabe... Mas deve ter acontecido. Por exemplo, você é um cara que joga muito bem. Já deve ter acontecido na tua vida de várias pessoas que você ganhava dormindo, ganhava fácil, foram mais do que você por N razões. Mais grana, mais apoio, mais tempo. É sempre uma junção de fatores, nunca é um fator só, né? É grana, disposição, é incentivo, momento. Às vezes tem um simples momento que você se torna mais resiliente, e isso é uma característica muito forte do tênis, né? Criar essa resiliência, como nós falamos, é um esporte de perdedor. No fundo, você está sempre perdendo. Quem perde mais, ou pelo menos muita chance de perder. Tanto que assim, você pega um Grand Slam, que é o maior torneio do mundo, são 128 jogadores. São automaticamente 127 perdedores. Perfeito, só tem um cara lá. Só tem um cara que ganha. E mesmo assim, você fala, para você estar nesse torneio, você precisa estar entre os 128 melhores do mundo. Na verdade, nem 128. Porque entram 97. E depois o resto são convidados. Aí depois quali. Então, tem aí se uma pessoa... uma barreira, você tem que estar muito entre os 100 do mundo. Se uma pessoa, por exemplo, joga bem tênis, vai lá, a pessoa joga bem tênis, ela quer participar desse torneio. Ela tem que jogar um pré-quali, e se ela ganhar o pré-quali, ela vai jogar um torneio quali, e se ela ganhar o torneio quali, aí ela vai entrar na primeira rodada do torneio, já tendo jogado 6 jogos. Exatamente. Então, acontece essa situação, não acontece tanto pro Grand Slam, acabam não tendo... É mais difícil, Mas, assim, para outros torneios... exatamente isso, mais ou menos essa situação. Então, é muito trabalhoso. O cara já, no primeiro jogo já tá cansado, né? Porque para você chegar no nível de estar próximo de um quali, você já ralou absurdamente, porque é proporcional ao tamanho do torneio. É que aí nós estamos falando do topo da pirâmide, né? Que é o Grand Slam, mas mesmo para torneios menores. Então, se a gente for para a base dos torneios, que seriam os torneios Futures, por exemplo. Os torneios Futures são uns torneios de 10 a 15 mil dólares atualmente, feitos pela ITF, que você tem pré-qualis, ou seja, você faz torneios menores para o campeão levar um wildcard para o quali ou para a chave. Às vezes eles fazem, o campeão vai para a chave e o vice vai para o quali. Ou mesmo eles podem fazer, olha, vamos fazer campeão e vice vai para o quali, enfim. Você tendo o torneio e o convite, você pode mudar do jeito que você quiser. Esses torneios são aqueles que o meu filho foi jogar no Egito. Exatamente. Que é uma doideira, mas que graças à informação sua e do Renato Messias, que ele soube desses torneios, porque é muito inteligente. Antes os jogadores tinham que ir para vários países, jogar vários torneios. Agora eles vão para um país, no caso o Egito, e os torneios vão até o jogador. Exatamente. É muito legal, muito inteligente isso, né? Porque aí você garante que você vai ter público, porque fica menos caro, e aí você fica no mesmo local. Então, você consegue essa estrutura, e aí você pega. O torneio ele dura uma semana. Só que nessa semana, quem perdeu logo de cara vai ficar fazendo o quê? Sim. Tá bom, vai treinar, vai jogar, isso e aquilo. Mas, e aí?
muitos vão embora. E na outra semana tem outro torneio. E na outra semana tem outro Exato. torneio. Só que quando você coloca nesse intervalo, que seriam, a gente chama de jogos treinos também, que dá pra gente falar que são, para que você continue jogando e aí você fique no local. Então é uma grande oportunidade e às vezes você deu azar, que a gente pode chamar, de pegar um cara muito duro e não encaixar. Chegou, por exemplo, que nem o Lucas foi pro Egito. Pô, chegou lá, outro mundo, fuso, não sei o quê. Pum, caiu na primeira rodada. Será que foi tão justo? Mas aí, na semana, foi lá, jogou, desenvolveu, teve chance, ganhou jogo. Aí, numa dessa, ele vai pro quali, que seria o lugar dele, vai pra chave porque ele teve mais oportunidade. E aí começa a baixar a adrenalina e ele consegue jogar melhor. E agora, eu tava vendo uma pesquisa que para ser um jogador profissional de tênis, são 5, 6, 10 mil horas. Você concorda com isso? Que é muita repetição, né? Sim. Assim, tem estudos das 10 mil horas, né? Até tem um livro muito, muito interessante, não me recordo o nome do autor, mas chama Os Fora de Série, que é exatamente uma reunião para você ter 10 mil horas para você se tornar bom a ponto de tentar o profissionalismo, por exemplo. Não é que você vai ser o Federer, não, viu? Não. Então, muita gente vai fazer uma conta e vai falar assim, vou treinar ali 8 horas por dia, tal dia eu viro profissional. Não. Você vai ter condições de ser muito bom, aí você vai entrar nesse pelotão de outros jogadores que também fizeram as 10 mil horas, e aí vocês vão brigar entre si. E o problema é que quando você vai num torneio desse nível, não tem nenhum bobo. Não. Aliás, quem vai em qualquer torneio de tênis, a pessoa que sai da sua casa, da sua vida, a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Ela não vai lá de, oi, o que tá acontecendo? Não. Exatamente. Então... Não é que ninguém bateu na porta da sua casa e falou assim, olha... tem um joguinho aqui, vamos jogar? Não tem isso. É que nem um torneio que eu fui assistir seu no ano passado, que tinha o Denilson, que é o craque da seleção brasileira. Você fala, o Denilson, ele é bom no futebol, joga tênis pra caramba. Exatamente. Ou seja, não tem bobo. Não tem bobo. Não e aí, tem lógico bobo. que ele tem toda uma experiência esportiva. Que fisicamente é bom. Fisicamente bom. E ele treina. Né? Porque muita gente acha, não, mas é só hobby. Não, ele, como um atleta profissional, ele leva a sério. Entendeu? E aí pega um fã dele, que é São Paulino, e aí o cara fica dando deixando um negócio mais macio pra ele, mais bonitinho. Vai, meu campeão. Entendeu? Se ele fosse corintiano, você teria dado 0-0 nele. Mas aí a briga seria grande. Ó, o Orlando Rosa, técnico de tênis, tá aqui com a gente. E eu aproveito pra te perguntar uma coisa. O que você tá achando dessa fase do tênis agora? Porque demora muito pra surgir um cara bom, diferenciado. Você tá há anos dando aula. A gente teve a fase do Guga com o Meligeni, a gente teve o Belucci, a gente teve um monte de gente legal. Tem o Thiago Wilde, tem um monte de gente boa. Mas chegou o João Fonseca quebrando tudo. O que você me fala? Porque você já treinou o João Fonseca. Na verdade, assim, eu participei de um treino com ele, porque assim, sou amigo do André Sá, que é o manager dele, né? O André Sá assim, foi um grande duplista, que jogou demais. Quartas de final de Wimbledon. Exatamente. Sou fã também do André Sá. E nós estávamos no Rio de Janeiro pro pré-quali, né? O quali juvenil de Roland Garros, e eu tava com a minha atleta lá. E aí tava Luiz Stefani e tudo, e a gente deu uma clínica de tênis pros sócios do clube. Clínica é um treinamento onde tem vários fundamentos, que bate todos os tipos de bola, e ele tava lá. Exatamente. E aí a gente vai dando dica para todo mundo, por quê? Como o Country Club do Rio de Janeiro cedeu as quadras, e aí a gente tinha que proporcionar aos sócios, né, um benefício por terem cedido as quadras para nós. E aí, nessa de treino aqui, treino ali, o Sá falou, vamos fazer um treininho de voleio aí para colocar o Joãozinho na real, né, o menino na real. E o menino, com 14 anos, ele já jogava época, muito. Não nos respeitou, então, mas isso é muito interessante, porque aí já mostrou personalidade. Com 14 anos. Com 14 anos, e aí então a gente já tinha uma ideia de que ele poderia chegar. Lógico, tem uma série de fatores, mas a gente já tinha uma ideia de que, assim, ali... tinha coisa boa. Tinha um cara diferenciado. E você acha que ele vai chegar no nível do Guga, assim, de ganhar Grand Slam? Você acha que ele tem isso? Aí é difícil a gente falar, aí acaba sendo futurologia, né? E acaba sendo, parece que põe um peso, né? Uma pressão. Mas assim, em termos de condições, se a gente for fazer um checklist, sim.
Isso tem. Agora, cabe ele continuar trabalhando, ter a mesma seriedade e serenidade com que ele vem apresentando nos jogos. Vai amadurecendo fisicamente também, e isso é uma coisa muito importante, porque todo mundo está muito admirado com a potência dele. Mas Sim, ele bate muito forte, né? Um jovem de 18 anos, 1.500 de testosterona, né? Exatamente. Tem que bater forte. Mas e aí, o quanto ele vai durar fazendo isso? O quanto ele vai saber dosar de, olha, esse é o momento de usar só meia força, para depois usar 100% da força ou 150% da força. Então, essa maturidade, e ele está cercado de ótimas pessoas. Ele está cercado de um time, assim, fantástico, como eu disse. O André Sá é o cabeça. Um cara que jogou tudo muito isso, tênis. e que sabe muito do caminho. Então, tá levando bem ele. Tudo bem, depois ele tem uma outra parte do staff aí que é fora de série, por exemplo, que ele é agenciado pela agência 8 do Roger Federer. Só isso. Só. Mas isso é um mero detalhe que eu acho também nem cabe muito a gente comentar. Mas, em cima disso, ele vem trabalhando muito bem. E uma coisa que me chama a atenção, que todas as vezes que você fala com ele, ele fala um dia de cada vez. Legal, é bom que ele não é deslumbrado, né? Exatamente. Então... Ó, o Orlando Rosa está aqui com a gente, tem várias fotos do Orlando, que é um cara importante no tênis, que é um cara comentarista de TV. A gente tem aqui, Eric, vamos mostrar algumas coisas. Olha aqui, essa aqui é a Laura Pigossi, que é uma das atletas mais importantes do Brasil, que está jogando a Billie Jean King Cup e que foi treinada pelo Orlando e pelo Messias desde pequena, né? Exatamente, desde os 12 anos, né? Quando ela chegou, eu brinco que assim, a mochila dela levou ela para academia, porque ela era quase muito menor pequenininha do que a raqueteira. E aí uma foto muito emblemática e maravilhosa, eu, a Laura e a minha filha Giovana, a Giovana, né? Que assim, as duas cresceram juntas, super amigas e tudo mais. E o fato de nós termos feito história, né? O Brasil nunca tinha tido uma medalha olímpica no tênis, mesmo tendo Guga, Marister Bueno, grandes nomes do tênis, nós conseguimos aí um feito inédito. E ela foi levar na academia pra você ver, né? Exatamente. Ela teve aí o carinho, o cuidado. E nesse dia nós estávamos no clube dela, no clube paulistano, onde ela voltou para que eu fizesse alguns ajustes no saque dela. Agora ela não estava legal. Agora é isso. Então, já imagina, na sequência. Medalhista vem pedir professor Orlando, e o meu saque, professor? Exatamente. Que legal então, isso, né? O tempo inteiro ela me pedindo dica, a gente falando, ela vem pro Brasil, se a gente precisar ajustar alguma coisa, a gente faz. Ou seja, um pedacinho dessa medalha tem o seu nome lá, né? Exatamente. Então, é muito gostoso, um grande orgulho ter trabalhado bem. E ela joga muito bem, é muito legal ver, ela é muito guerreira. Ó, tem mais uma. Essa no treinamento, como a gente sempre coloca aí situações de graça, diversão, porque assim, viver do tênis não é tão fácil é cansativo, né? Quanto muita gente imagina, mas aí tem momentos de diversão. Tem mais, olha lá. Isso aqui no Band Esportes. Aí, Silvia Vinhas, né? Quando nós fazíamos a cobertura de Roland Garros, eu e a grande Silvia Vinhas, quando estávamos fazendo participação. Você sabia que ela é dentista, né? Então, ela é dentista. Rapaz. Por isso que ela tem esse sorrisão, ela é dentista. Aí, ela foi casada com o Luciano do Vale, né? Uma época muito boa, eu gosto muito, sou fãzão da Silvia. E ela me ajudou muito com várias dicas, toque, assim, uma pessoa ela extremamente amável e joga. Joga também? Exatamente. Que assim, legal. Joga ali o seu tênisinho social. Quem mais da muito... TV joga, que você lembra, que você chegou a dar aula? Que eu cheguei a dar aula, o Denilson, eu bati bola com. Não, o Denilson com você fica afrouxando. O Denilson você fica afrouxando bola pra ele. Mas, o cara fez muito pelo meu time também e pela nossa seleção, claro. Né? Então, realmente. Aquela Copa de 2002 que ele entrou, ele tava voando, ele tava 100 km à frente de todo mundo, né? E levou todos os. E ele é um cara tão legal, né? Ele não tem como não gostar do Denilson, independente do time que você torça. E agora eu tô com um parceiro novo. Eu tô com um parceiro novo, o Zé Roberto. O Zé Roberto. Que jogou na Portuguesa, que tá melhor que todo mundo. Não, é impressionante. O que acontece com aquele cara? Ele tá melhor fisicamente, lógico, uma brincadeira aqui com os nossos ouvintes. Ele tá melhor que o João Fonseca de físico. Ele tá bem, né? Ele joga bem? 50. Então, tá começando na modalidade. Mas chega em qualquer bola, né? Exatamente. É ridículo, então, né? O físico dele ali tá sobrando. Então, por conta de uma parceria que eu tenho do meu patrocinador, me fez esse contato. E quem que é o seu patrocinador? Pode falar. É a Optimum Nutrition, né? Legal. Que me patrocina aí com a suplementação através do Ricardo Bárbara. E aí
Estamos aí com essa parceria com Que o Zé legal Roberto poder também, jogar, que agora coisa faz legal. parte do time ON. Muito legal. Ó, Orlando Rosa tá aqui com a gente faz rapidinho uma parada e a gente volta já já com o nosso programa. Fica com a gente. Gente, mais uma vez aqui no Contagem Regressiva, Mag Seguros, 190 anos no mercado, e a gente está falando sobre 2 seguros de vida que você recebe em vida. São 2 produtos que custam a partir de R$50. Você vai entrar nesse link que aparece agora, nesse QR Code, escreve Contagem Regressiva, vai ter um preço diferenciado e vai ganhar brinde. Meire, a gente tem 2 produtos, 2 seguros. O primeiro seguro qual é? Nós temos o DIT e o DG. O DIT é uma diária de incapacidade temporária. DG, doenças graves. O DIT, o que acontece? Tô lá, trabalhando, sou CLT ou sou um profissional liberal. Profissional Não liberal, importa. Não importa. O profissional liberal, ele precisa mais ainda, porque o CLT, ele ainda entra na caixa. O profissional liberal entra no buraco. No cheque especial. No cheque especial. Porque parei de trabalhar, não tô gerando renda, faço o quê? Então, quebrei uma perna. Vou ficar em casa 60 dias. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar meu condomínio nesse tempo? Esse seguro que custa a partir de R$50 você compra nesse link agora. E o outro produto é de doenças graves. Você está bem de saúde? Estou bem de saúde. Apareceu uma doença grave. Apareceu uma doença grave, fui diagnosticado, junto minha papelada, dou entrada na seguradora, recebo o valor combinado. Em vida. Em vida. E eu tenho dinheiro para remédio, para assistência, ou se eu de repente só tive uma coisa, fiquei bem, eu vou viajar com o dinheiro. Eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu. É muito importante você falar isso. É muito importante porque as pessoas têm milhões de dúvidas. Esse é um assunto que ninguém conversa. Esse tipo de cobertura é uma cobertura nova e é muito importante. E existem coberturas a partir, sei lá, de R$10 mil você vai receber até R$50 milhões. É claro que uma cobertura de 50 milhões não vai custar R$50 por mês, tá bom? Mas existem coberturas para você a partir de R$50 por mês. Esses 2 tipos de seguros. São 2 seguros que a gente está falando. Cada cobertura custa R$50 por mês, a partir de R$50 por mês. Você compra entrando nesse link e você escreve lá Contagem Regressiva, vai ser bem atendido por uma equipe de profissionais e vai ter o melhor preço escrevendo Contagem Regressiva. A gente volta a semana que vem com a Meire da Mag Seguros. É o esporte mais difícil do mundo, não diminuindo os outros esportes, não é isso não, cada um tem sua característica, claro, mas porque ele é muito complexo mentalmente, o quanto a gente tem que trabalhar a nossa cabeça estratégica para jogar, ao mesmo tempo que você está fazendo uma bola, você já tem que estar se antecipando a essa probabilidade da bola que você fez e a probabilidade da bola que vai voltar. Então não é tão aleatório. Quando você bate, você já tem que pensar onde ela vai, Você tem que programar. Então é um xadrez onde você e o seu adversário são as peças. E aí você vai estar ali o tempo inteiro trabalhando esse jogo de pernas e aí se torna físico também. Aí a gente precisa de um condicionamento físico. Então, por isso é tão difícil e aí você tem que usar um apetrecho, que é a raquete, e aí você tem que estar impactando a bola em diferentes velocidades, em diferentes efeitos, em diferentes alturas, em diferentes formas de jogar, e aí você tem a questão da velocidade das quadras, você tem a quadra de grama, que é a mais rápida, depois você tem a quadra rápida de piso asfáltico, semelhante à nossa rua, que também é bem rápida, e depois nós temos o saibro, que é o piso mais lento, né, de todos eles. Então, todas essas mudanças, todas essas nuances faz com que você tenha que ajustar estratégias específicas. E tem tênis diferentes para determinados pisos, tem um tênis para saibro, tem um tênis para grama. Isso, os tênis são específicos, né? Você tem o tênis para grama, eles são cheios de pininhos, quase uns cravinhos, né? Cravinhos muito pequenininhos, muito semelhantes do golfe, né? Que também joga assim em grama, em uma grama semelhante até. Para o saibro, eles acabam tendo um zigue-zague para conseguir uma frenagem melhor e também uma tração maior, já que o piso de saibro é a base de terra, né? O saibro mesmo, e em cima é o pó de telha, né? Que ele faz o deslizar mais fácil, e aí, só que com isso você tem que ter um tênis com uma tração maior.
já na quadra E aí rápida... chega em casa, a mulher reclama que fica aquele monte de barro em casa, tem que tirar o sapato na garagem, tem que tirar fora, bater o tênis antes, e a meia, lógico, que fica toda essa meia não se lava, joga fora normalmente. Não, tem que lavar muito bem, também para não dar chulé, né, junto com isso da chulé, e aí com isso tem que ter esse cuidado com a meia, e aí lógico que assim, as meias vão ficar marcadas, que depois é um sinal de orgulho pra gente. Você fala, esse joga. Então muita gente, não, mas eu vou lavar o tênis pra ele ficar branquinho. Não, ele não tem que ficar branquinho, ele tem que mostrar laranja, que ele é laranja, exatamente. que não fica. Mostrar que você é tenista. Você chega a jogar dando aula, treinando, quantas horas por dia, normalmente? Qual é a tua rotina? Alguns dias eu chego a 9 horas na quadra. Você imagina só ficar de pé, não sei se já fez esse exercício. Qualquer pessoa que tá nos vendo, em qualquer lugar, já ficou 9 horas de pé, mesmo que você não faça nada, você vá daqui e volta. Você imagina 9 horas correndo, falando, soltando bola e jogando, às vezes, contra jogadores de nível bom. Exatamente. Como é que faz? E assim, criando jogadores para tentar vencê-lo. Isso que é o pior. E quando eles vencem, a grande alegria é essa, né? Exatamente. E eu não posso deixar. Não, eu nunca vi ninguém ganhar. Porque eu até nunca então, vi ninguém ganhar. Eu tenho que me manter, né, no topo da pirâmide. Então, acaba sendo muito desafiador para mim. Eu tenho que me manter bem fisicamente, tecnicamente e tudo mais. Então, tanto que assim, numa média, eu acabo tendo mais ou menos uns 40 mil passos por dia. Então, você pode comer o que você quiser, né? Mais ou menos. Pode comer o que 40 mais mil. Ou menos. Quando eu caminho 12 mil, 15 mil, me acho um herói. Fico mandando coisas para as pessoas. Hoje, 15 mil. 40, você tá brincando, né? né? Muito bom. E aí, lógico, varia da intensidade. Aí a gente tem que cuidar muito bem da alimentação, da suplementação, de todos os cuidados necessários. E é terrível você ficar, porque a grande parte do seu dia é em quadra descoberta, no sol. Não é fácil isso. Não. E quando chove, aí todo mundo fala assim, é um alívio, né? Não, tem quadra coberta. Tem a quadra coberta, né? Na Play Tênis do Morumbi, que é onde eu dou o treinamento, ali na Giovanni Gronk. E com isso, fica uma panela de pressão. Sim. Porque aí eu fico com mais atletas, porque às vezes a gente tem que unir duas quadras, e aí fica muito mais quente. Então, tem horas que é melhor ficar fritando no sol. Aliás, quem quiser fazer treinamento competitivo, procura você e o Renato lá na Play Tênis da Giovanni Gronk. Você sabe o telefone de cabeça lá? Mas só procure lá, Play Tênis, unidade da Giovanni Gronk, você vai encontrar o Renato Messias e o Orlando Rosa lá. É um treinamento de primeira. Eu falo isso como parceiro, como cliente deles, porque o que eles fazem não é só dar o treinamento de tênis, não. É ensinar o jovem a ser uma pessoa melhor. Eu acho isso daí o principal, de ser uma pessoa preparada mais para a vida, preparada para fazer as coisas sozinhas, porque muitas vezes eles vão viajar para lugares que a gente nem imagina como eles chegaram lá, vão jogar, vão ficar em lugares que se a mãe deles souber, elas desmaiam. E assim é a vida, que todo mundo acha que existe um glamour muito grande e não existe. Acaba tendo depois que você passa por todas essas fases, aí você vai jogar em Mônaco, aí você vai jogar em Londres, aí é legal. Enquanto isso, é Mairiporã, Santo André, e vamos nessa, exatamente, né? Tá tudo excelente. Carapicuíba. Excelente. Tá tudo ótimo, entendeu? Então é o que a gente proporciona, eu e o Renato, que somos amigos, sócios e parceiros de tantos anos, e aí com isso a gente usa o tênis como ferramenta. Né? Então, lógico que o tênis é uma grande modalidade e aí a gente consegue usar como ferramenta para agregar e ensinar outros o que a gente também. Sempre gosta de falar é que assim, não é todo mundo que vai chegar a ser a Laura Pigossi, que vai chegar a ser um jogador de tênis profissional. Mas o que é legal, esse trabalho que vocês fazem, é que uma pessoa, um menino ou uma menina que tem o sonho de jogar tênis, pode chegar a fazer uma faculdade nos Estados Unidos, que eu acho sensacional, que é uma oportunidade de ir para um país falando bem um outro idioma e jogando bem tênis. É uma coisa que é para pouquíssima gente e que você já mandou tantos alunos para os Estados Unidos. Eu acho tão legal isso. Exatamente. Como eu disse, nós usamos o tênis como ferramenta exatamente para abrir portas, né? Seja para conhecer novos países, para conhecer novas situações, ter contato com pessoas de níveis diferentes, sociais, econômicos. Exato, porque às vezes uma pessoa muito simples, através do tênis, ela vai estar junto com pessoas que ela não poderia estar nunca em outra situação, né? Exatamente. Tanto que assim, eu e o Renato, nós temos um projeto social
que é um projeto social de profissionalização, né? Junto da Play Tênis nós temos um que favorece a turma do Paraisópolis, do Jardim Colombo, né? Ali a região próxima à E academia. já saiu um monte de professor dali. Exatamente. E aí nós pegamos quem tem mais aptidão, quem está mais afim, e aí a gente vai lapidando, e aí nós colocamos dentro do treinamento, e muitos nós já mandamos para os Estados Unidos para fazer universidade lá. Então, ou seja, já falam bem o inglês, já conhecem outro país, conseguem mudar a vida da família aqui no Brasil, e lógico, a vida deles já mudou. E que você fique pensando, né? Uma pessoa que mora na comunidade, que vocês ajudam, ela vai trabalhar como professor de tênis, provavelmente ganhando um salário muito melhor do que toda a família dela. Sim, com certeza. E tendo contato com pessoas que são muito legais para a vida dela. Então, eu acho muito importante isso. Eu acho que o tênis tem essa coisa que poucos esportes têm. E isso é muito legal, porque assim, realmente é um esporte muito caro, é muito caro. Mas ele é muito caro para você chegar ao alto nível. Mas para você começar e se desenvolver, não é o mais barato do mundo, mas ele uma raquete, mas ele é acessível. Raquete e um tênis normal. E você vai jogar num clube, vai jogar num parque do Ibirapuera, Exatamente. vai jogar em algum lugar, é normal. Agora, se você for viver disso, você precisa ter várias raquetes, Sim. você precisa ter várias cordas, você precisa ter vários tênis, você precisa ter dinheiro para se inscrever em vários torneios. Vai muita grana. Viagem, hotel, treinador, uma boa alimentação, suplementação. Então, realmente, aí fica pesado. E dá-lhe Pix. Exatamente. E dá-lhe Aí, Pix. Muito Pix. Mas a gente consegue mudar a vida das pessoas. E mesmo, aí a gente está falando da questão do projeto social, mas mesmo de pessoas de classe média e também de classe alta. Tá? Porque assim, eu trabalho com algumas famílias que são abastadas, legal, mas ainda assim a gente consegue mexer. A gente consegue proporcionar coisas que talvez, mesmo eles tendo muita grana, Não teriam acesso. não teriam acesso. É isso. Então, o tênis ainda assim abre muitas É portas. muito inclusivo. Orlando Rosa, nosso técnico de tênis, um dos melhores do Brasil, no Play Tênis do Morumbi. Você que é de São Paulo, você que é do interior de São Paulo, tem o sonho do seu filho jogar tênis, da sua filha jogar tênis. Ó, a dica que eu dou de coração, ó, são pessoas que eu adoro. Meu filho treinou anos, treina também com eles lá. Orlando Rosa e o Renato Messias, Play Tênis do Morumbi. Procure aí que você vai achar bem fácil. A gente volta em um minutinho. Ó, finalzinho do nosso programa com o Orlando Rosa, técnico de tênis, um dos melhores técnicos do Brasil. Orlando, eu falei, você não me falou. Que países que você conheceu por causa do tênis? Vamos lá. Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai, Uruguai, praticamente a América do Sul inteira. Caribe também, Panamá, Guatemala, El Salvador, Japão, Tóquio. Não chega nunca no Japão. Suíça, Portugal, então já Marrocos, Turquia. Me falta o Viajou Egito. muito. Me falta o Egito, que eu Mandou mandei o Lucas, mas não mandou o fui. Lucas. Então mandei ele me representar. Mas você é um cara que, além de ser professor, você é um cara que foi jogador da ATP, você teve ponto na ATP. Eu joguei muitos torneios da ATP, acabei não conseguindo pontuar, mas cheguei muito perto, porque ainda na minha época... Era diferente a pontuação. Exatamente, a pontuação você ia agregando vários torneios, e se você conseguisse... Um tal número de torneios, mas você tem vitórias profissionais na ATP. Isso é uma coisa que para pouquíssimos, pra pouquíssimos atletas. E aí, por dedicação, a gente consegue chegar a um bom nível. E aí, lógico, depois acabei optando por ficar... Assim, optando não, a carreira me levou mais pro treinamento. E aí eu enveredei por ensinar mais as pessoas. Temos mais fotos, meu querido Eric? Vamos mostrar mais algumas fotos do Orlando Rosa. Esse foi o ano que eu comentei, a Helena Bueno, que foi uma garota com 14 anos, já teve ponto WTA. Que legal, aí, né? Nesse ano foi o ano que eu estava mencionando que eu treinei junto com o Fonseca, ela também treinou com o Fonseca. Nós estávamos no Rio de Janeiro jogando o pré-quali do Roland Garros Juniors. Temos mais? Aqui a medalha. Aí a nossa querida medalha... Tão pesada, realmente, fisicamente muito pesada, mas com peso ainda de muitos anos nas costas. Muito bem. Mais uma.
Aqui era a Laura de novo, mostrando de novo a medalha Laura Pigossi, que é atleta que foi treinada pelo Orlando e pelo Renato Messias desde os 12 anos. Ó, finalzinho do nosso programa, antes de eu fazer a pergunta, eu queria te dar um presente, que é da WM. A WM, pessoal de São Bernardo do Campo, é a maior loja online de tênis do Brasil. Meu amigo Marcelo, o pessoal todo lá tá mandando pra você. Não sei se você já tinha visto essa raquetinha. Ó que bonitinha. Pô, que maravilha! Olha que legal. Olha, essa... Tem mais um boné essa da perfeita. VS. Que maravilha! E tem ó, essa mochila que é da Wilson. Olha que legal, maravilha. presente. Muito Do Gabriel obrigado. e do Marcelo, eles que mandaram pra gente. Se você precisa comprar material de tênis, procure WM nas redes sociais, você vai achar muito fácil. Tem aqui, ó, WM Tênis, você vai gostar muito. Ó, tem essa pergunta que eu faço sempre, que é uma pergunta que eu faço, que é pra perder a amizade, mas ela é de coração. Mas aí, É como assim perder a amizade? Mas é de coração. Meu querido Orlando Rosa, o que falta pro tênis ser muito melhor do que ele é hoje no Brasil? União. Como nós falamos no começo, muitos treinadores acabam querendo proteger sua joia e falar assim, por exemplo, hoje a Laura treina na Espanha, né, por questões logísticas e tudo mais, e ela treina com outros treinadores, mas que a gente tem suporte, a gente tem contato. E hoje, infelizmente, quando você não tem essa possibilidade de trocar informações e saber que, poxa, eu tenho um bom nível? Tenho. Mas existem treinadores melhores e existem momentos na carreira, tanto dos treinadores quanto dos jogadores. Então, esse é um ponto que eu vejo como uma falha do nosso tênis, que não tem essa união. Que, por exemplo, a gente vê tão bem na Argentina. Então, é uma coisa que me deixa triste. Eu gosto de passar informação, de estar trocando informação com todo mundo, mas, infelizmente, não é todo mundo que é assim. E quem perde não sou eu, mas é o tênis então, que acaba perdendo. A Argentina, que é um país tão menor do que o Brasil, às vezes tem proporcionalmente um número muito maior de tenistas bons do que o Brasil. Porque eles trocam. Então, por exemplo, na semana que vem eu tenho algum problema, alguma coisa, você vai treinar na minha academia, a gente troca e tá tudo bem. Aqui no Brasil problema. Jamais, né? Não, aqui não. Tem muitos lugares que assim, não deixa você cumprimentar. Esse é o ponto. Parece que é uma guerra, né? Exatamente. Parece que um quer matar o outro. Não fala o outro. Eu falo, por quê? Por quê? Não pode cumprimentar. Chega ao absurdo de alguns treinadores não deixar algumas atletas cumprimentarem outros treinadores. Ou seja, você, de um esporte tão nobre, você está ensinando a pessoa a ser mal educada. Eu vi uma coisa tão legal antes de um jogo de Monte Carlo entre o Fils e o Alcaraz, eles se abraçando antes de começar o jogo. Eu achei tão legal isso. E foi um jogo louco, que eles jogam muito bem, mas acabou. Todo mundo é amigo ali, ficou na quadra. Não tem jeito, né? Uma partida de tênis não tem empate. Um vai sair, perder, exatamente. Um vai perder, isso é certeza. Um vai perder e um vai ganhar, mas e um precisa do outro para poder jogar. E ó, por falar em perder e ganhar, eu tenho certeza que você que ficou com a gente um pouquinho, você ganhou muito nesse papo legal com o Orlando Rosa. E eu convido mais uma vez, você que é de São Paulo, você que é do interior de São Paulo, procure a Academia Play Tênis do Morumbi, Orlando Rosa e o Renato Messias. Você vai fazer um treino muito legal para sua família, social, ou então para quem quiser ser profissional de tênis. Orlando, um grande abraço para você, obrigado por ter vindo. Muito viu? obrigado pelo convite. Espero ter agregado um pouco do meu conhecimento. Quem precisar pode me procurar nas redes sociais, Orlando Rosa _tênis, e vamos seguir aí muito tênis para todo mundo. Muito legal, sucesso. gente. Semana que vem tem mais. A gente tá sempre aqui no programa que tem hora certa para começar e hora certa para acabar. Semana que vem a gente se encontra. Valeu.